com Fusca na rua, a gente recebe muita cantada. Cantada daqueles tiozões, assim, aqueles senhores de idade, assim, tá ali postadão ali na rua. O cara tá lá com aquela cara fechada, passa o Fusca, o cara abre um sorriso assim, fala, ah, que maravilha, isso que é carro, que não dá problema, não deixa na mão. E realmente é muito raro o Fusca te deixar na mão, né? Eu já fui até pra Bahia com ele. Ele era do meu pai, né? Antes de ser do meu pai, foi da irmã do meu pai. E aí, quando eu fiz 18 anos, o Fusca já estava encostado, né? Eu falei, vou dirigir agora, eu quero o Fusca pra mim, né? A gente arrumou o Fusca e tá comigo desde então. É meu primeiro e único carro. Eu tô com ele há 13 anos, tá comigo desde 2003. É tudo diferente, né? O jeito de entrar no carro, o jeito de sentar. Por exemplo, o cinto de segurança, se está numa ladeira, ele não vem na hora. Tem que balançar, tem que andar um pouquinho para vir, aí a pessoa fica tensa. Eu falo, não, é assim mesmo, relaxa. A pessoa não entende, que não é nada automático, né? É tudo assim, analógico ainda. Interessante que às vezes as pessoas perguntam, quanto é que vale um Fusca? Eu não sei, depende da história do Fusca. Esse Fusca, por exemplo, tem 41 anos. Qual é a história dele? Um carro novo pode te trazer um grande prejuízo em dinheiro, mas um carro antigo é insubstituível. Pode ser até mais barato, só que não vai ter outro igual para eu entrar na loja e comprar. Qual é a grande sacada do Fusca? Você consegue botar ele funcionando. Qual é o mito das pessoas? O Fusca não quebra. É complicado. Um Fusca ele anda ruim. Se for pegar um carro moderno, um defeito que um Fusca teria, que ele andaria ruim, um carro moderno para. Simplesmente ele não anda. Um Fusca, dependendo do que for, ele anda falhando. Se for pegar um carro desse, se for fazer numa indústria atual, vai custar caríssimo. Os carros novos são muito mais baratos de se construir, muito mais simples para a fábrica. Para o proprietário, não. Não a pessoa que gosta de fazer mecânica em casa e tal, simplesmente não há o que fazer. Vai trocar um óleo, trocar um filtrozinho, uma coisa assim. Consertar não tem jeito. É eletrônica demais, é quase você querer consertar uma nave espacial com chave de fenda. Qual o carro que tenha sido feito, sei lá, projetado nos anos 30 que você veja aceitando e convivendo no trânsito atual? Não tem outro, só o Fusca. Você não vê outros carros dessa época convivendo assim. O que eu vejo é o seguinte, os carros novos, eles são extremamente bem feitos, muito bem feitos. O funcionamento, os confortos e tudo mais modernos são fantásticos, só que com data marcada para terminar. Essa questão da obsolescência programada começa lá com Edison, que criou as lâmpadas em 1880 e alguma coisa. E a primeira lâmpada que ele criou durava 1.500 horas, né? E isso na época, poxa, era uma coisa maravilhosa. Olha que bom que é ter um produto que dura tanto tempo. Assim que começou a grande crise de 1929, essa coisa começou a chamar a atenção dos economistas que diziam assim, peraí, a gente precisa aquecer a economia de alguma forma. Então, como é que a gente vai aquecer a economia? A gente vai aquecer a economia diminuindo o tempo de uso dessas lâmpadas, né? Digamos assim. E aí, de fato, as lâmpadas começaram a durar menos tempo, as pessoas tinham que ir lá comprar, enfim. Então, esse é o início da obsolescência programada. No automobilismo, isso é realmente muito importante. Como o mercado precisa ter um movimento de compra, né, aquele produto não podia durar tanto tempo. Então, passou-se a economizar um pouco mais na qualidade dos materiais, né, e formas de fabricação. Então, a partir disso, o automóvel começa a ter uma validade menor. É claro e é notável a queda de qualidade de produção do Fusca ao longo dos anos.
Com o tempo, as montadoras chegaram a uma conclusão óbvia. Você não poderia fazer um carro que durasse 10 anos. Não era interessante para eles. Então houve essa queda de qualidade para que esses carros pudessem ser trocados e pudessem ser descartados, como são os carros de hoje. Mas a diferença ainda é muito grande. Ele ainda era um carro que podia ser reparado. Os carros de hoje, eles durante um período de tempo, eles não dão absolutamente nenhum problema. Eles são carros perfeitos durante um período de tempo. E a partir de então, eles não podem ser mais consertados. É uma filosofia bem diferente do Fusca. O Fusca ele exige uma manutenção sempre. Porém, uma vez essa manutenção sendo feita, ele dura quase que de forma infinita. A história que é contada é que ele foi criado por solicitação do Adolf Hitler para o Ferdinand Porsche. Mas isso hoje em dia está sendo discutido, porque, na verdade, houve pelo menos uma intervenção muito grande de um judeu chamado Joseph Ganz. E a posição dele em relação à história do Fusca está sendo revista. Porque se ele não criou o Fusca, pelo menos ele teve uma influência muito grande com o Ferdinand Porsche. A refrigeração a ar faz com que o carro seja mais insensível a variações de temperatura, além de limitar muito o número de componentes. Então, uma das características positivas do Fusca é ele ser tão robusto. E ele é tão robusto porque ele tem poucos componentes. Um carro normal tem radiador, tem bomba de água, nada disso o Fusca tem. Ele substitui isso pelo ar. Do jeito com que o Fusca foi criado, o conceito dele já não é mais possível de ser relançado, porque não tem como fazer ele atender aos limites de poluição. Os crash tests também, de batidas, ele também já não conseguiria mais passar por essa regulamentação. Mas, para a época, era uma coisa absolutamente genial. Isso, infelizmente, nunca mais. Só para quem tem e para quem vai guardar. Você sempre vai conhecer alguém que tem uma história com Fusca, que já teve um Fusca ou que andava de Fusca quando era pequeno. E assim, se você pensar que ele parou de ser fabricado, já tem 20 anos, foi em 96 que saiu aquele último Fusca, Itamar, você ainda vê muito Fusca na rua, e muito Fusca antigo dos anos 60, 70, 80, você vê muito. Por quê? Porque é um carro resistente, porque é um carro que atravessou os tempos, porque é um carro que é confiável. É aí que eu enxergo um pouco da magia do carro antigo também, né? Dele ser preservado por muitas décadas, porque ele tem condições de ser preservado por muitas décadas. Só que hoje em dia esse conceito já mudou muito, porque o automóvel é mais um bem para você mostrar status do que alguma coisa para você se locomover. Como eu não preciso do carro no dia a dia para ir trabalhar, como eu não uso o carro com tanta frequência assim, para mim um carro como o Fusca é mais interessante porque me dá prazer quando eu vou dirigir. Um carro novo não me dá prazer, o carro antigo, um Fusca, me dá prazer ao dirigir porque eu me sinto, é como se eu estivesse numa máquina do tempo. Eu gosto quando as pessoas olham na rua, param, perguntam, contam história. E nada disso eu tenho num carro novo. O Fusca me proporciona isso. O carro, depois de muitas décadas sendo talvez objeto de desejo número 1 das pessoas, ele está começando a perder esse status. Eu não vejo nas novas gerações um desejo grande de ter o carro do ano. Já existe uma tendência de querer parar de seguir esses lançamentos consumos desenfreados, lançamentos anuais, e as pessoas estão procurando consertar seus equipamentos, não trocar de equipamentos todo ano, ou de geladeira, de carro. Já não tinha mais um sentido tecnológico e hoje em dia tem toda uma questão urgente da sustentabilidade do planeta. Ninguém vai admitir que seu carro vai ficar obsoleto rapidamente. Nenhuma empresa vai. Então, a ideia é essa, assim, é uma coisa meio surreal, uma coisa meio bipolar, porque do lado você tem, olha, esse carro é o melhor para você, esse carro tem a sua cara, mas a empresa não vai dizer assim para você, olha, mas não compre ele agora não, porque ano que vem vai ter o melhor do que esse.
O mecânico ele não pode ser mecânico só porque ele vai ter um salário. Ele tem que ser mecânico porque ele gosta. Se você trabalhar só para ganhar dinheiro, dinheiro a gente ganha em qualquer profissão, qualquer coisa. Quando eu era criança, eu queria ser médico. Eu não consegui ser médico porque não deu tempo para estudar, fazer tudo, fazer medicina. Então, cada automóvel que eu pego é um paciente que eu estou tratando. Então, ele tem que sair dali o melhor possível. Ele tem que sair andando, tem que sair direito. Essa é a coisa. É um carro que torna-se econômico pela mecânica ser barata, embora hoje a maioria dos mecânicos não querem mais consertar. Você encontra pouquíssimas oficinas que ainda consertam esse carro. As retíficas não querem mais trabalhar com esse motor. Ninguém mais quer trabalhar. Tem aqui carro esperando para ser restaurado, mas falta agora profissional para fazer esse tipo de serviço. Está faltando muito mesmo, principalmente na parte de lanternagem, que no Rio você não tem mais quem trabalhe direito. É muito difícil você encontrar essas pessoas. Tem 2 ou 3, talvez 4 pessoas que trabalham muito bem, e tem lá uma pessoa que é espetacular. Mas ele diz mesmo, eu vou morrer e não termino o serviço que eu tenho para fazer, de tanto serviço que ele tem. Outro dia mesmo, um rapaz veio conversar comigo e a mulher dele falou, você vai ficar olhando o carro velho? Eu disse, não, mas isso aqui é uma coisa. Eu, quando era criança, meu pai me levava ali atrás, naquele buraquinho que tem atrás ali, que era o bagageiro. Ele tinha uma história para contar, né? Como todos esses carrinhos têm, cada um tem a sua história para contar. Tá? Se você pudesse entrar dentro dele, tivesse uma caixa preta que contasse, você ia saber da história de cada um. Eu não sei se daqui a 50, 60, 70 anos, se vai ter alguém no mundo que vai ter um carro que foi produzido hoje que vai continuar com a pessoa. É muito mais provável que daqui a 70 anos esse carro continue rodando do que um carro mais novo qualquer que a gente vê aí está rodando do mesmo jeito. Hoje em dia eu não trocaria de jeito nenhum. Não tem sentido, né? O carro serve para tudo, viajo com ele, ele é bom de estacionar, pequenininho, não é um carro muito visado, eu não tenho essa noia de ser assaltado, é um carro bem recebido em qualquer lugar. Todos esses aspectos, assim, né, me fazem querer manter ele. Né? Acho que já está aí há 41 anos, já tem tudo para ficar mais 40.